Jesus, eu quero vestir tua camisa com as mangas maiores que os meus braços, correr pela casa ao teu encontro e me abandonar no teu abraço e te abraçar. Lara, 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 e te abraçar. Lara, 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 eu quero te abraçar. Oh, aleluia. Jesus, eu quero deitar no teu colo, te contar tudo que sei, descansar recostado em teu peito, ouvindo o teu coração e me acalmar. Lara, 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 me acalmar. Lara, 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 eu quero me acalmar. Lara, 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 tu és real, Senhor Jesus. A tua presença é real. Que você possa nesta noite liberar a sua gratidão e a sua adoração ao Senhor, porque a presença dele é real entre nós. A presença dele é forte entre nós. A presença dele está acalentando corações nessa noite. A presença dele está abraçando corações desesperados nessa hora. Oh, aleluia. Oh, vem, amado. Vem tocar este coração que está com esse choro preso, esse grito que está na alma, Senhor. Vem limpando os corações, Senhor, e vem tirando a aflição, o desespero nessa hora. Vem limpando o coração dessas pessoas preocupadas com seus filhos, com os idosos. Nós levantamos um clamor nesta noite. Senhor, guarda os hospitais, guarda os médicos, Senhor, guarda os enfermeiros, meu amado. Guarda, Senhor Jesus, essa categoria chamada de heróis que tem ido à frente desta batalha. Guarda, Senhor, os policiais militares, guarda os bombeiros, guarda os garis. Guarda todos aqueles que estão prestando serviço à comunidade, mesmo no meio do vendaval. Que a tua poderosa mão possa guardar em nome de Jesus os nossos idosos, Senhor. Que as suas poderosas mãos, Senhor amado, proteja cada um desta nação que tem clamado de dia e de noite. Proteja aqueles que estão na rua e não tem para onde ir. Proteja aqueles que a única proteção é o seu amor, é a sua graça, é a sua misericórdia, Senhor. Protege os meninos de rua, Senhor. Os nossos braços são pequenos, as nossas mãos, Senhor amado, são falíveis. Mas as tuas mãos, Senhor, são poderosas e são grandiosas, Senhor. Protege as instituições que têm guardado tantos idosos, Senhor. Protege, Senhor, as instituições que têm guardado crianças com imunidades baixíssimas, Senhor. Protege os líderes dessas casas, protege os professores. Protege, Senhor amado, todos os profissionais que estão, Senhor, se arriscando neste tempo. Que a graça do Senhor, o amor do Senhor, abrace cada um, Senhor. Nós oramos por sabedoria, Senhor, sobre os líderes desta nação. Nós oramos para que o Senhor derrame sabedoria e discernimento, para que o Senhor derrame conhecimento, para que o Senhor derrame estratégias, para que o Senhor derrame, Senhor, discernimento sobre eles de uma maneira como eles nunca tiveram antes. Que em nome de Jesus, Pai, a oração desse povo, a oração desta nação, chegue ao Senhor como um incenso suave, como um aroma suave, Senhor. E que em nome de Jesus a tua glória desça sobre nós. Espírito Santo de Deus, tu nos conheces, Senhor. Aleluia.
Tu conheces o coração deste povo, meu amado. Tu conheces o coração deste povo. Por isso vem com a tua glória, vem com a tua nuvem, vem com as tuas águas. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Espírito Santo de Deus. Tu és fiel, Tu és maravilhoso. Direciona esta nação a toda a verdade. Onde houver um coração afastado de Ti, desviado, que o Senhor possa trazer, Senhor, com Teu grande amor, com as cordas do Teu amor, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Espírito Santo, meu Consolador, Espírito Santo, sabes quem eu sou, e mesmo assim se importa comigo, e mesmo assim moras em mim. Tu és santo, Tu és santo. Que outra palavra se faz necessária para te descrever? Tu és santo, Tu és santo. Procuro palavras para te descrever, Espírito Santo. Amigo, abrigo, renovo, consolo, Espírito Santo de Deus, que fala comigo, que ora por mim com gemidos inexprimíveis. Em todo momento vem me convencer que sou dependente de Deus. Aleluia, Senhor. Nós dependemos de Ti. Não se afastes de mim, não se retires de mim, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus. Não se afastes de mim, não se retires de mim, Espírito Santo. Declare comigo nessa noite: Tu és santo, Tu és santo. Que outra palavra se faz necessária para te descrever? Tu és santo, Tu és santo. Procuro palavras para te descrever,
Santo. Nós chamamos, Jesus. Obrigado pelo teu Espírito, Senhor, que não nos deixa órfãos, Senhor, que não nos deixa só, Pai. Obrigada, Pai, pelo teu grande amor, em nome de Jesus. Sejam todos muito bem-vindos nesse tempo, nessa live. E nesta madrugada o Senhor falava comigo sobre muitas águas. Deus falava comigo sobre as águas purificadoras. Em Ezequiel, no capítulo 47, diz assim: em seguida, ele me levou novamente à porta da casa. E eis que águas surgiram por debaixo da soleira da casa, em direção ao leste, porque a frente da casa ficava em direção ao leste, e as águas desciam de debaixo do lado direito da casa ao lado sul do altar. Então ele me levou para fora, pelo caminho do portão, em direção ao norte, e me conduziu pelo caminho de fora até o portão exterior, pelo caminho que olha em direção ao leste, e eis que ali corriam as águas do lado direito. E quando o homem que tinha um cordel na sua mão saiu em direção ao leste, ele mediu 1000 côvados e me levou através das águas. As águas estavam pelos tornozelos. Novamente ele mediu 1000 e levou através das águas. As águas estavam pelos joelhos. Novamente ele mediu 1000 e me trouxe através. As águas estavam pelos lombos. Em seguida, ele mediu 1000, e este era um rio, pelo qual eu não conseguia passar, porque as águas eram profundas, águas para se nadar, um rio pelo qual não se podia passar. E ele disse-me: filho do homem, tu viste isto? Então ele me trouxe e me fez retornar para a margem do rio. Ora, quando eu havia retornado, eis que na ribanceira do rio havia muitas árvores de um lado e de outro. Então ele me disse: estas águas saem em direção à nação do leste, desce para dentro do deserto e vai para dentro do mar, que sendo levadas ao mar, as águas serão curadas. E sucederá que cada coisa que vive, que se move, para onde quer que os rios venham, viverá. E ali haverá uma grande multidão de peixes, porque estas águas chegarão lá, porque serão curadas, e cada coisa viverá por onde este rio vier. No capítulo 12 ele diz: e junto ao rio, sobre a sua ribanceira deste lado e daquele lado, crescerão todas as árvores para alimento, cuja folha não cairá, nem seu fruto será consumido. Ela produzirá novos frutos, de acordo com seus meses, porque as suas águas saíram do santuário, e o seu fruto será para alimento, e a sua folha para remédio. O Senhor me falava sobre este rio, que nós temos que liberar este rio sobre a nossa nação. Aqui um profeta do Senhor, ele teve uma experiência com Deus. Eu acredito que em tempos de crise é um tempo de nós buscarmos a gloriosa manifestação da presença de Deus. Em tempos de crise é um momento onde os grandes avivamentos ocorreram. Em tempos de crise as pessoas se humilhavam, colocavam o seu rosto no pó para que houvesse esperança. E aqui este homem foi selecionado por Deus para ter experiências com Deus. E eu acredito que o Espírito Santo que habita nas nossas vidas, ele está batendo nas portas. Hoje, nessa manhã, nessa intercessão que tivemos em nossa família, que inclusive o Senhor mandava eu dizer assim: para as famílias da terra, orem juntos. É necessário que vocês intercedam juntos, porque Deus quer falar no meio das casas, Deus quer falar nas famílias. E no momento em que nós estávamos intercedendo, era muito claro para mim quando a grande mão do Senhor batia nas portas de grandes templos e ele não conseguia entrar, porque as pessoas que estavam no altar diziam: não,
que aqui nós temos uma determinada metodologia. E o Espírito Santo queria entrar e queria falar e queria se mover. Eu quero te falar uma coisa nesta noite. O Espírito Santo está em busca de homens e mulheres que ele possa trazer experiências de intimidade. O Espírito Santo quer se derramar sobre a terra. O Espírito Santo quer revelar coisas profundas. Em muitos momentos os profetas são calados nas nações, porque o profeta ele vai liberar aquilo que está no coração de Deus. Deus está levantando profetas nesses tempos. Deus está levantando pessoas. Deus nos falava: eu estou tirando pessoas do anonimato. O Senhor falava de escândalos que estão por vir. Jesus estava colocando no nosso coração o clamor e as lágrimas do Senhor por muitas coisas que têm acontecido nesta nação. E nessa noite eu quero estar compartilhando com você. E Deus me falava sobre este rio que precisa ser liberado sobre a nossa nação. Esse rio era um rio que trazia vida. Nós sabemos que Ezequiel tem uma correlação com o livro de Apocalipse, né? E esse texto ele vai tratar de uma consumação de toda a história humana. Então assim o Senhor estava dizendo: eu quero trazer cura sobre a terra. E aquele homem estava com um cordel de medir, e ele estava passando e medindo todas as coisas. Há textos bíblicos que diz que o Senhor tem um prumo nas mãos, e que ele começa a medir a sua casa, e ele começa a medir por aqueles que estão no altar. Então nem eu nem você estamos fora disso, porque o homem com prumo nas mãos é o Senhor, e o prumo vem para colocar as coisas no lugar, e ele vai passar e vai medir o templo, e vai medir inclusive aqueles que nele adoram. Então nós temos que estar prontos para passar por esse prumo, e aquilo que não estiver de acordo com a vontade de Deus na nossa vida, o Senhor vai limpando, o Senhor vai trazendo vida, o Senhor vai tirando a morte. A primeira característica deste rio é que ele fala sobre esta vida. Nós sabemos que quando Deus ele fez ali o jardim do Éden, um rio foi colocado ali dentro para que houvesse vida. E quando aconteceu o pecado, a palavra do Senhor é muito clara e não fala mais sobre este rio. O Éden foi fechado. Mas quando Jesus ele vem para a humanidade, ele também se coloca como água viva. E o Senhor me falava nessa madrugada: o rio ele traz vida. Este rio ele tem todos os nutrientes necessários para o que você precisar, para todas as suas necessidades. Este rio, aonde este rio passava, a palavra do Senhor diz que ele transformava, inclusive até o curso do Mar Morto. Se este rio caísse no Mar Morto, ele tinha poder de transformar todo o curso do Mar Morto. Irmão, não há nada que seja impossível para Deus. E se você crer, você poderá ver a glória de Deus, porque tudo que o Senhor fizer vai ser conforme a sua fé. A palavra do Senhor diz que quando aquele rio passava, o profeta teve esta visão, que aquilo que estava seco ia reverdecendo. Porque este rio, ele tem poder para trazer fecundidade. Sabe aquela área do Brasil que está seca? Sabe aquela área da sua vida que está seca? Sabe aquela área que você já não sabe mais o que fazer? Que você disse: acabou, não tem mais sonhos, eu não tenho mais o que fazer. Então, quando o rio do Senhor for liberado, haverá fecundidade. As árvores vão brotar, as árvores vão produzir os seus frutos, porque este rio ele tem poder para isso. Este rio que Ezequiel viu no capítulo 47 é um rio que ele traz também promessas de bênçãos, sabe? Então olha só, quando a gente vai para Isaías 35, diz assim, Isaías capítulo 35, abra aí a sua Bíblia por gentileza, para que nós possamos ler juntos. Isaías capítulo 35. Olha só que promessa tremenda que este rio traz para nós. O ermo e o lugar solitário serão alegres para eles. O deserto se regozijará e florescerá como a rosa. Ele florescerá abundantemente e regozijará com alegria e canto. A glória do Líbano será dada a ele, a excelência do Carmelo e Saron.
Eles verão a glória do Senhor e a excelência do nosso Deus. Olha o que o Senhor te fala nesta noite. Fortalecei vós as mãos fracas, firmai os joelhos frágeis. Dizei àqueles que têm um coração medroso, sejam fortes, não temam. Eis que o seu Deus virá com vingança, Deus com uma retribuição. Ele virá e vos salvará. Então os olhos do cego serão abertos, os ouvidos do surdo desobstruídos. Então o homem aleijado saltará como um cervo, e a língua do mudo cantará, porque no ermo as águas surgirão, e córregos no deserto, e o chão ressecado tornar-se-á em lagoa, e a terra sedenta ribeiros de água. Na habitação de chacais, onde cada um repousa, estarão pastos com canas e juncos, e uma estrada estará lá, e um caminho, e isto será chamado o caminho de santidade. Que texto maravilhoso! Este capítulo nos mostra uma transformação que Deus faria. Deus transformaria as nações em um deserto. Ele transformaria o deserto do povo de Deus em um jardim. Você toma posse dessa palavra? O Líbano, o Carmelo e o Saron eram regiões de vegetações especialmente exuberantes. Deus ia salvar o seu povo das nações ímpias que oprimiam o seu povo. Isso é promessa para mim e para a sua vida. Ainda que Deus viesse com vingança, ainda que Deus viesse com uma justa retribuição, Ele ia guardar o seu povo, de maneira que os cegos iam ver, os surdos iam começar a ouvir, os aleijados espirituais iam começar a andar, e haveria um caminho. No meio de toda a turbulência teria um caminho, e esse caminho seria o caminho de santidade. O chão ressecado ia se tornar numa lagoa, porque os rios do Senhor, Ele vai passando, irmãos, e Ele vai trazendo promessas. Em Joel 3,18 diz: e acontecerá que naquele dia os montes derramarão vinho novo, as colinas manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água. E uma fonte sairá da casa do Senhor, e regará o vale de Setim. Ezequiel viu esse rio. Ele estava passando pelo templo. Ele estava passando pelos umbrais das portas. É tempo de humilhação. É tempo de busca. Joel, quando ele fala sobre o dia do Senhor, ele diz que a terra de Israel seria miraculosamente fértil e frutífera. Os velhos inimigos seriam castigados, e Yahvé habitaria com seu povo, e eles receberiam o perdão dos seus pecados. Outra característica é que este rio vem do trono de Deus. Sabe quando aquela mulher foi buscar água na fonte de Jacó? Que Jesus se encontra com ela e pede um pouco de água. E fala para ela: mulher, se você soubesse quem está te pedindo água, você me pediria e eu te daria água viva. Esses rios também vêm do coração do Senhor. Ele é a água viva. Então o que ele disse? Se você crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão o quê? Rios de águas vivas. Do interior de quem, queridos? Do templo. Quem é o templo? O templo somos nós. Somos nós. Então, para que o rio banhe a terra, era que o Senhor estava ministrando ao meu coração. Eu quero que você entenda que existe uma transferência do coração de Deus para o seu coração. Quando Jesus foi aos céus, Ele deixou o seu Espírito Consolador. Hoje o Consolador habita na minha e na sua vida. Então existe uma transferência do coração de Deus para os nossos corações. E Deus falava assim para mim: fala para eles sobre as muitas águas. E fale para eles que eu preciso de canais. E esses canais precisam estar limpos. Esses canais precisam estarem desobstruídos, para que o meu rio possa brotar, para que o meu rio possa fluir, porque é do interior deles que vão fluir os rios de águas vivas. Então nós temos que estar limpos. E é importante nós conhecermos as Escrituras. Esses rios vão fluir a partir do momento
que eu creio em Jesus não do jeito que eu quero crer, não do jeito que eu aprendi em um livro. Quando eu crer em Jesus, eu acreditar em Jesus como diz as Escrituras. E como é que as Escrituras mostram esse Senhor poderoso, majestoso, forte, onde Ele pisa, Ele transforma, Ele faz milagre acontecer. Eu preciso crer em Jesus não pautado nos meus medos, nos meus temores, nas minhas convicções, não, mas crer em Jesus como diz as Escrituras. Então eu preciso conhecer as Escrituras para deixar esse rio fluir sobre a terra. E os canais têm que ser limpos. Limpos de quê? De algumas coisas que desagradam a Deus e que naquela época também desagradavam a Deus. E o caminho desses canais tem que ser um caminho de quê, irmãos? De santidade. Um caminho de santidade. Então eu vou te falar algumas poucas coisas, mas que o Senhor ministrou ao meu coração, que tem desagradado ao Senhor, que desagradou ao Senhor, por exemplo, também na época de Ezequiel. E uma das coisas que eu quero falar está em Ezequiel 34, que ele vai falar do seguinte, olha só. Aleluia. Ezequiel, capítulo 8. Ezequiel capítulo 8. Ezequiel teve uma experiência com Deus, que o Senhor levou ele atrás das paredes de um templo e começou a revelar algumas coisas para ele. Olha o que ele diz. Ezequiel capítulo 8, a partir do verso 4. E eis que a glória do Deus de Israel estava ali, de acordo com a visão que eu vi na planície. Então ele me disse: filho do homem, levanta os teus olhos agora em direção ao norte. Assim que eu levantei os meus olhos para o caminho em direção ao norte, eis que ao norte, no portão do altar, estava esta imagem de ciúme na entrada. E disse: além disso, filho do homem, vês tu o que eles fazem? As grandes abominações que a casa de Israel comete aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas vira-te ainda novamente, tu verás maiores abominações. Deus pega Ezequiel e leva ele para ver as abominações que estavam acontecendo atrás do templo. E trouxe-me à porta do átrio, e quando eu olhei, havia um buraco na parede. Então ele me disse: filho do homem, cava agora naquela parede. E quando eu tinha cavado na parede, eis uma porta. E me disse: entra e contempla as perversas abominações que eles fazem aqui. Assim eu entrei e vi, e eis toda a forma de coisas rastejantes, animais abomináveis, todos os ídolos da casa de Israel retratados na parede ao redor. E lá estavam em pé diante deles 70 homens dos anciãos da casa de Israel, e no meio deles estava Jazanias, filho de Safã, e com cada homem o seu incensário em sua mão, e uma espessa nuvem de incenso subia. Então ele me disse: filho do homem, viste o que os anciãos da casa de Israel fazem no escuro, cada homem nas câmaras de suas imagens? Pois eles dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Ele também me disse: vira-te novamente, e tu verás maiores abominações que eles fazem. Então ele me trouxe à porta do portão da casa do Senhor, que estava em direção ao norte. E eis que lá estavam assentadas mulheres chorando por Tamuz. Então ele disse: está vendo, filho do homem? Vira-te novamente, e tu verás maiores abominações do que estas. E ele trouxe-me para o átrio interior da casa do Senhor. Eis que a porta do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, estavam cerca de 25 homens com suas costas voltadas para o templo do Senhor e com suas faces em direção ao leste, e eles adoravam o sol em direção ao leste. Então o que Deus pegou? O profeta e começou a revelar o que estava por trás das paredes. Haviam pessoas que estavam no templo, que eram líderes do templo, mas que estavam sendo idólatras, estavam com o coração voltado para outros ídolos, estavam adorando a outros ídolos.
E isso entristecia o coração de Deus. Chegou um determinado momento que a presença do Senhor se retira daquele lugar. E a pior coisa que tem na vida de um ser humano é perder a presença de Jesus. Então, irmãos, o rio tem que passar para limpar a idolatria. Eu fico pensando, se nós deixássemos apenas a Bíblia aberta e alguém fosse ler a Bíblia na casa do Senhor, se as multidões iriam lá. Porque a idolatria tem tomado conta desta nação. Sabe? Homens têm tomado lugar, querendo tomar lugar de Deus. Os eventos, se não tiverem grandes artistas, ninguém vai. Então nós temos que entender aonde está o nosso coração e a nossa mente. Nesse texto aqui, uma das coisas que Deus ministrou para eu falar, por que o rio tem que passar? É porque a idolatria tem que ser quebrada. Às vezes nós colocamos pessoas e coisas no lugar de Deus. Nós damos honra a pessoas e coisas, sendo que Deus tem sido desonrado. Então nós precisamos ter cuidado com isso. Outra questão que o Senhor ministrava ao meu coração está em Ageu, no capítulo 1, no verso 3, que é exatamente a troca de prioridades. A palavra do Senhor diz assim, olha: assim fala o Senhor dizendo, a este povo, o tempo ainda não é chegado, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Ou seja, Deus está dizendo, este povo está dizendo, não é tempo de edificar a casa do Senhor. Então veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu dizendo, acaso é tempo para vós habitardes nas vossas casas forradas e esta casa ficar deserta? Agora, portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Vós comeis, mas não tens o suficiente. Bebeis, mas não vos estáis cheios de bebidas. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para colocá-lo em um saco furado. Assim diz o Senhor, considerai os vossos caminhos. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e me agradarei disso, e serei glorificado. Vós esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco, e quando trouxestes para a casa, eu soprei sobre ele. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos, porque a minha casa está deserta, e cada homem corre à sua própria casa. Portanto, o céu sobre vós retém o orvalho, a terra detém o que a terra produz, sobre os homens, sobre o gado e sobre todo o trabalho das mãos. O que estava acontecendo aqui? As pessoas, elas estavam dando mais valor às suas casas, mas a casa de Deus estava sendo totalmente desprezada. Sabe, as prioridades estavam invertidas. E será que isso tem acontecido nos dias de hoje, irmãos? Então, assim, examine-se cada um a si mesmo, sabe? Deixa o Senhor sondar o coração nesta noite, porque prioridade é o Senhor na nossa vida. Prioridade é agradar ao Senhor, prioridade é cuidar das coisas do Senhor. Busque o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então por que o rio tem que passar? Porque nós temos que nos arrepender, porque nós temos trocado as prioridades. Nós precisamos voltar à leitura da palavra. Nós precisamos voltar a intercessões, a orações, a comunhão. Nós precisamos voltar a ouvir a voz do Espírito, a chorar com os louvores. Nós precisamos voltar, lembrar de onde nós caímos e voltar à prática das primeiras obras. Então por que o rio tem que passar pela idolatria? Por causa da idolatria, por causa da troca de prioridades, por causa do roubo ao Senhor. Em Malaquias 3 diz assim, outra coisa que desagradava muito o coração do Senhor, dizia assim, olha, que Deus ia se assentar como um refinador, um purificador de prata, para purificar os filhos de Levi, e purgar como ouro e como prata, para que eles pudessem oferecer ao Senhor uma oferta em justiça. Uma vez que as pessoas fossem purificadas, então a oferta seria agradável ao Senhor. E essa palavra de Malaquias 3, no verso 5, Deus fala assim, e chegar-me-ei a vós para juízo. Eu serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que oprimem trabalhadores em seus salários, oprimem a viúva e o órfão,
e desviam o estrangeiro do seu direito e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Feitiçarias, idolatrias, macumbaria, magia negra, povo querendo matar o presidente. Deixa eu te falar uma coisa, toda autoridade ela é constituída por Deus. Não há nada que fuja do controle do Senhor e nós precisamos respeitar isso. Deus está falando, eu vou me chegar para um juízo contra vocês. Pessoas adulterando em cima do altar muitas vezes, adultérios espirituais, coisas ocultas que ninguém sabe. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus vai tirar debaixo do tapete tudo que está escondido. Pessoas jurando falsamente, empresários que oprimem trabalhadores, pessoas que oprimem viúvas, que oprimem órfãos, que não temem ao Senhor. Então em Malaquias Deus estava falando, olha, desde os dias dos vossos pais vocês têm se desviado das minhas ordenanças, não as tendes guardado. Retornai para mim e eu retornarei para vós. E vocês dizem, em que havemos de retornar? Aí Deus pergunta, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. Aí vocês dizem, mas em que te roubamos? Em dízimos e ofertas. Vós sois amaldiçoados com uma maldição, pois vocês mesmos me roubaste toda esta nação. O roubo, a falta de temor ao Senhor, estava desagradando o coração de Deus. Outra questão também que esse rio tem que passar para estar lavando, está em Ezequiel, no capítulo 34. Foi outra coisa que Deus falou comigo, sobre os pastores infiéis. E a palavra do Senhor veio a mim dizendo, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize a eles, assim diz o Senhor Deus aos pastores. Ai dos pastores de Israel, que se alimentam a si mesmos. Não deveriam os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura, vos vestis da lã, matais aqueles que são alimentados, mas não alimentais as ovelhas. As adoentadas não fortalecestes, nem curastes aquelas que estavam enfermas, nem ligaste aquela de que estava quebrada, nem trouxeste novamente aquela que havia se desgarrado, nem buscaste a que estava perdida, mas com força e com crueldade as dominaste. E elas estavam espalhadas, porque ali não há pastor, e elas se tornarão alimento para todos os animais do campo, quando estavam espalhadas. Minhas ovelhas vaguearam por todos os montes, sobre cada alta colina. Assim o meu rebanho foi espalhado sobre a terra, nenhum procurou e buscou por elas. Portanto, vós, pastores, ouvi a palavra do Senhor. Como eu vivo, diz o Senhor Deus, certamente porque o meu rebanho se tornou uma presa, meu rebanho se tornou alimento para todo animal do campo, porque ali não havia pastor, nem meus pastores procuraram pelo meu rebanho, mas os pastores se alimentaram e não alimentaram o meu rebanho. Portanto, vós, pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, eis que estou contra os pastores, e eu requererei meu rebanho de sua mão, e os farei cessar de alimentar o rebanho. Nem os pastores se alimentarão mais, porque eu livrarei o meu rebanho da sua boca, para que não seja mais alimento para eles. E assim diz o Senhor Deus, eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e a buscarei. Como um pastor busca o seu rebanho no dia em que ele está entre suas ovelhas que estão espalhadas, assim eu buscarei as minhas ovelhas, as livrarei de todos os lugares onde elas estiveram espalhadas no dia nublado e escuro. Eu as trarei dos povos e as juntarei das nações, e as trarei à sua própria terra e as alimentarei sobre os montes de Israel, junto aos rios, em todos os lugares habitados do país. Eu as alimentarei em um bom pasto, sobre altos montes de Israel será o seu aprisco. Lá viverão em um bom aprisco, em um pasto gordo. Elas se alimentarão sobre os montes de Israel. Eu alimentarei o meu rebanho, eu farei deitar-se, diz o Senhor. O rio precisa passar e lavar o coração dos pastores, lavar o coração dos líderes, a começar em mim. O rio precisa passar e nos ensinar a fazer o que é certo, a considerar o que Deus considera, a amar o que Deus ama, a dar a vida por aquilo que Jesus deu a vida.
Esse rio precisa passar, irmãos. Outra coisa que Deus me falou, a divisão no corpo. Eu te falei de algumas coisas, por que este rio tem que passar sobre a terra? A idolatria, a troca de prioridades, o roubo ao Senhor, falta de temor, falsas profecias. Jesus falou em Mateus 7, de 15 a 20, que a árvore ela é conhecida pelos seus frutos e que nós precisamos nos acautelar dos falsos profetas, porque eles vêm a nós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Cuidado com o que você ouve como profecia. Se a profecia não for pautada na palavra, irmão, saia fora disso. A Bíblia é muito clara e ela te dá um segredo para você discernir. Pelos frutos você vai conhecer a árvore. Pelo fruto você vai saber se o profeta é de Deus ou não. Os verdadeiros profetas, eles eram testados quando as suas profecias se cumpriam, eles eram considerados profetas. Então cuidado com quem você tem ouvido como profeta. Cuidado com aquele profeta que só ora por você e quer o seu dinheiro depois, quer que você pague muitas coisas para ele. Porque o verdadeiro profeta de Deus, ele não se vende. O verdadeiro profeta de Deus, ele é aliado com Jesus, ele é amigo de Jesus. O que Deus passa para ele, ele fala, e o que Deus não fala, ele não inventa. Ele não precisa brigar com ninguém, ele não precisa aceitação de homens, ele ama os homens, mas ele teme a Deus. Então nós precisamos ter cuidado também, que Deus me falava sobre falsas profecias. Você que está anotando, se quiser anotar, Mateus 7, de 15 a 20, vai te falar sobre isso. Deus falou dos pastores infiéis, já falei. E Deus falava, sabe de quê? Da divisão no corpo. O pé não pode dizer que não precisa da mão. Nós somos um corpo. E muitas vezes o corpo tem se afrontado por conta da necessidade de aceitação. Às vezes um líder de uma determinada igreja fala com o outro como se o outro fosse um animal, fosse o seu inimigo. E eu quero te falar uma coisa, nós somos irmãos. Nós estamos lutando aqui pela mesma causa. Muitas vezes as afrontas, as competições, as brigas nas redes sociais, sabe, isso é triste, irmãos. Uns falam, não, eu sou de Paulo. O outro fala, não, eu sou de Apolo. Não, eu sou de Cefas. Não, eu sou de outro líder. Você é de Cristo, querido. Você tem líder que te ama, que cuida de você. Mas você não tem que estar brigando ou achando que você é melhor que o outro, que a sua denominação é melhor do que a outra, não. Falar com outro pastor, ficar fazendo debate nas redes sociais, se mostrando como se fosse o melhor da terra. Deixa eu te falar, nós somos pó. E ao pó nós tornaremos. Sabe? Se você é diferente do seu irmão, respeita ele. Se a sua denominação é diferente da outra, respeita ela. Sabe por quê? Porque nós somos diferentes mesmo. Deus ele fez várias denominações. E ele tem muitas formas de agir. Cada pessoa vai se integrando. E a gente tem que respeitar o espaço do outro. Sabe? Muitas divisões no meio da igreja. Uma igreja querendo ser maior do que a outra. Sabe, uma hipocrisia terrível em cima dos altares. Deus hoje falava isso conosco. Na Santa Ceia todo mundo se beija, se abraça e ri. Mas por fora, por dentro ninguém se ama. Sabe? Deus falava assim, olha, eu vos constituí profetas da nação e não juízes na terra. Porque o único juiz é o Senhor. A hipocrisia Deus está falando que a hipocrisia, ela tem cheirado mal às suas narinas, sabe? O Senhor conhece o nosso interior, querido. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Não tem igreja melhor do que outra. Sabe quem é melhor? É Jesus. Então a divisão tem que ser tirada do meio do corpo de Cristo. Pessoas que não concordam com algumas coisas, entram na rede social, afronta pastor, afronta líder. Você não foi criado para isso. Sabe, o reino dos céus, ele tem outros critérios. Se alguém fala mal de você, abençoe. Se alguém te persegue, ore por ele. Você não é autorizado a chegar nas redes sociais e vomitar toda a podridão, porque rede social não é altar. Se você quer limpar o coração, entra no teu quarto, fecha a porta e fala a Deus em secreto. E em secreto Ele te ouvirá. Se você não concorda com algo, ore. Mas que nós sejamos irmãos. Então esse rio, ele tem que passar sim. Ele tem que passar, e através de mim, de você,
que nós sejamos canais limpos, que nós sejamos canais limpos, porque aí sim esse rio vai passar, aí esse rio vai banhar essa terra, sabe? Muitas vezes nós pregamos, parece que as pessoas são as pobres pecadoras e nós somos santos, e não é assim que deve ser. A palavra de Deus, ela é para todos nós, para quem prega e para quem está ouvindo a pregação. Então nós não temos o direito de apontar o dedo e gritar: vocês pecadores, e a gente é o santo dos santos no altar. Nada disso. A gente está aqui para se arrepender junto, a gente está aqui para orar junto, a gente está aqui para se humilhar junto, a gente está aqui para receber esse rio que vem do coração de Deus e sermos lavados juntos como nação. E eu quero te convidar nessa noite a orar por essa nação. Sabe? Deus falava tudo isso comigo na madrugada. Eu estou aqui nas redes sociais, irmãos, por uma ordem do Senhor. A palavra de Deus foi: alimente as minhas ovelhas. E aqui estamos, com o único objetivo de ler essa palavra e aprendermos juntos com ela. Vamos orar nessa hora. Espírito Santo de Deus, nós queremos pedir perdão, Senhor. Oh, aleluia. Eu vejo, sabe quando você vê muitos corpos mortos, um em cima do outro? Tem muita gente morta espiritualmente. Deus está me dizendo aqui que existem muitas pessoas que têm nome de que vive, mas já estão mortos. Mas é desejo do coração do Senhor, Ele está dizendo, ressuscitar essas pessoas, liberar vida sobre estas pessoas, liberar vida sobre a terra, liberar vida sobre a terra. Por isso, nessa hora, começa a colocar diante de Deus essa pessoa que você conhece, que está desviada dos caminhos do Senhor. Começa a colocar diante de Deus as áreas da sua vida que estão como charcos de lodo, que estão como árvores secas. Lembra-te de onde caístes e volta à prática das primeiras obras. Oh, Senhor, vem com teu rio. Aleluia, aleluia. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam e que limpam, por onde ele passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está neste lugar. Fala com o Senhor nessa noite. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de água viva. Tu és a fonte, Senhor. Oh, aleluia. Recebe esse rio aonde você está nessa hora. Senhor,
Senhor, passa o teu rio nas casas, passa o teu rio nas esquinas, nas vielas, passa o teu rio nas mentes, nos corações, passa o teu rio nos altares, Deus. Nós precisamos do teu Espírito falando aos nossos corações, nos direcionando, nos apontando a verdade. Tu és o único Deus, tu és o único Deus. Os nossos olhos estão postos em ti. Em nome de Jesus, que essas águas quebrem os ídolos dessa nação. Que essas águas curem os corações. Que essas águas tragam convicção de pecado. Que essas águas venham sobre nós. Defende o teu povo, Pai. Faz o deserto florescer. Faz o deserto brotar, Senhor. Faz o deserto virar jardim, Deus. Oh, Pai. Que esta vida passe, Deus. Que esta vida seja liberada nessa noite. Que essa vida cure os enfermos. Eu vejo que o Senhor está quebrando algemas nessa noite. Eu vejo o Senhor colocando colírio nos olhos de pessoas. Eu vejo o Senhor dando discernimento aos corações. Eu vejo o Senhor fazendo pessoas voar mais alto na intimidade com Ele. Deus está dizendo que vai te dar experiências novas. Se aproximem de mim, diz o Senhor. Se aproximem de mim, diz o Senhor. A porta está aberta, a porta da intimidade, a porta da experiência comigo. É tempo de avivamento, é tempo de avivamento, é tempo de deixar florescer o amor por mim, pela minha palavra, que havia sido perdido. Oh, é tempo de voltar às prioridades certas. É tempo de se arrepender. É tempo de me conhecer, como diz as Escrituras, e do seu interior fluirão rios de água viva. Fluirão rios de água viva. Fluirão rios de águas vivas e banharão esta nação. Abra tua boca e profetiza. Abra tua boca e declare. Estende as tuas mãos, porque a autoridade já te dei, noiva minha. Se apropria da autoridade que eu já te dei. Meu Espírito te direcionará. Meu Espírito te direcionará. Meu Espírito te direcionará, diz o Senhor. Sacrifica no meu altar a necessidade de aceitação de homens. Amém. Abençoe, mas temam a mim, somente a mim. Tira do meu altar esse ídolo que você colocou. Tira do meu altar esse ídolo que você colocou. Você que é consagrado pelo Senhor. Deus não te fez para ter aliança com o mundo. Deus não te fez para ter aliança com o mundo. Você é santo e separado do Senhor. Se arrependa. Todo sucesso que não traz a glória de Deus. Se arrependa. Você que tem adorado Mamon. Você que tem corrido atrás de dinheiro de dia e de noite. Se arrependa. Porque a dependência tem que estar em mim, diz o Senhor. Cadê a força da primeira potência? A dependência tem que estar em mim. A dependência tem que estar em mim, diz o Senhor. O Senhor está dizendo: eu quero meu lugar de volta na sua vida.
Eu quero meu lugar de volta na sua história. Eu quero meu lugar de volta no teu louvor. Deus fala para pessoas: abra mão do vínculo com Jezabel. Abra mão com o vínculo, deste vínculo com esse espírito de sedução e prostituição e adultério. Quebra a aliança maligna nesta noite. Ele quer refazer aliança com você. Para de brincar. Para de zombar. Para de zombar de mim, diz o Senhor. Temei a mim. Temei a mim. O caminho é de santidade. O impuro não passará por ele. Entra pelo caminho da santidade. Entra pelo caminho da santidade. Oh Deus, o Senhor está fazendo mudanças nesta nação. Mudanças necessárias. A limpeza continua. A limpeza continua. Porque o caminho é de santidade. Senhor, eu te agradeço nesta noite, porque o Senhor é bom. Obrigada por nos ensinar e nos corrigir. Obrigada por gerar no nosso coração arrependimento. Obrigada por falar conosco, meu amado. Eu quero abençoar todas essas pessoas. E quero declarar que sobre elas repousa a gloriosa presença de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém, queridos. Que Jesus te abrace nessa noite. Amém. Muito obrigada por estar junto conosco nesta intercessão, neste aprendizado. Que Jesus guarde a sua casa. Que Jesus guarde a sua família. Que Jesus guarde tudo que é ligado a você. E que você entenda algo. Não há nada melhor do que termos intimidade com o Espírito Santo, viu, querido? Busca o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e converta-se ao Senhor. Coloquemos a nossa cara no pó, pois assim talvez haja esperança. Jesus está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Um beijo no seu coração. Muito obrigada.